Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. É a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Liturgia de 15 de fevereiro de 2021, segunda-feira da sexta semana do tempo comum. A cor litúrgica é verde. No rito da celebração, temos a missa à escolha. Pode ser o ofício do dia e o padre vai escolher se será outra missa, né? É uma missa à escolha, segundo nos orienta a igreja. Então, o padre que vai escolher. Mas temos agora a antífona da entrada. Nesta segunda-feira, dia 15 de fevereiro de 2021. Sede o rochedo que me abriga, a casa bem defendida que me salva. Sois minha fortaleza e minha rocha. Para a honra do vosso nome vós me conduzis e alimentais. Salmo 30, versículo 3, oração do dia. Ó Deus, que prometestes permanecer nos corações sinceros e retos, dai-nos, por vossa graça, viver de tal modo que possais habitar em nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura, leitura do livro do Gênesis, capítulo 1, versículos 15 e 25. Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim, dizendo: gerei um homem com a ajuda do Senhor. E deu também à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim agricultor. Aconteceu tempos depois que Caim ofereceu frutos da terra como sacrifício ao Senhor. E Abel ofereceu primogênitos de seu rebanho com sua gordura. O Senhor olhou para Abel e sua oferenda, mas para Caim a sua oferenda não olhou. Mas para Caim e sua oferenda não olhou. Caim encheu-se de cólera e seu rosto tornou-se abatido. Então o Senhor perguntou a Caim: por que estás cheio de cólera e andas com o rosto abatido? É verdade que se fizeres o bem, andarás de cabeça erguida, mas se fizeres o mal, o pecado estará à porta, espreitando-te. Tu, porém, poderás dominá-lo. Caim disse a seu irmão Abel: vamos ao campo. Logo que chegaram ao campo, Caim atirou-se sobre seu irmão Abel e matou-o. E o Senhor perguntou a Caim: onde está o teu irmão Abel? Ele respondeu: não sei. Acaso sou o guarda do meu irmão? O Senhor lhe disse: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando por mim da terra. Agora, pois, serás amaldiçoado pela terra que abriu a boca para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando tu a cultivares, ela te negará seus frutos, e serás um fugitivo vagando sobre a terra. Caim disse ao Senhor: meu castigo é grande demais para que eu possa suportar. Se hoje me expulsas desta terra, devo esconder-me de ti, tornando-me um fugitivo a vaguear sobre a terra. Qualquer um que me encontrar me matará. E o Senhor lhe disse: não, mas aquele que matar Caim será punido 7 vezes. O Senhor pôs então um sinal em Caim para que ninguém, ao encontrá-lo, o matasse. Adão conheceu de novo sua mulher. Ela deu à luz um filho, a quem chamou Sete, dizendo: o Senhor deu-me um outro descendente no lugar de Abel, que Caim matou. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 50, versículos 1º, 8º, 16b, C até o 17, 20 ao 21, refrão 14a. Imola a Deus um sacrifício de louvor. Repitamos: imola a Deus um sacrifício de
de louvor. Falou o Senhor Deus, chamou a terra, do sol nascente ao sol poente a convocou. Eu não venho censurar os sacrifícios, pois sempre estão perante mim os holocaustos. Imola a Deus um sacrifício de louvor. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca, tu que odiaste minhas leis e meus conselhos e deste as costas às palavras dos meus lábios? Imola a Deus um sacrifício de louvor. Assentado, difamavas teu irmão e ao filho de tua mãe injuriavas. Diante disso, fizeste, eu calarei? Acaso pensas que eu sou igual a ti? É disso que te acuso e repreendo e manifesto essas coisas aos teus olhos. Imola a Deus um sacrifício de louvor. Repitamos. Imola a Deus um sacrifício de louvor. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 8, versículos do 11 ao 13. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. E para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: por que esta gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para outra margem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos agora à reflexão. É uma espécie de homilia, uma exegese. Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. O e-mail dele é santini@novaalianca.com.br. Foi para a margem oposta. Marcos capítulo 8, versículos do 11 ao 13. Jesus é surpreendente. Aproxima-se do leproso e afasta-se dos fariseus. Toca os impuros e evita contato com os intérpretes da lei de Moisés. Abraça aqueles que o pecado marcou e repele os que se julgam santos. Chocante esse Jesus, né? Não parece nem um pouco interessado em fazer média com lideranças religiosas e obter apoio para seu projeto de evangelização. Esses fiéis de primeira classe assim pensavam, os fariseus, cujo nome indica que eles se separavam intencionalmente do povo inculto para não sujarem suas mãos limpinhas com as grosserias e vulgaridades do povão, passavam todo o evangelho a espalhar arapucas no caminho de Jesus. É isso mesmo. Todo o evangelho eles querendo colocar alguma arapuca, algum empecilho para que Jesus fosse condenado. Desta vez, voltam a pedir a Jesus um sinal do céu que avalizasse a pregação do Rabi da Galileia. Como sempre, Jesus se recusa a dar show. Além do mais, ele acabava de multiplicar pães e peixes para alimentar uma grande multidão, conforme está em Marcos capítulo 8, versículo 19. De que sinais ainda precisavam? Por tudo isso, Jesus faz questão de ir para bem longe deles, à outra margem do lago de Genezaré. É um gesto claro de quem não quer alianças nem compromissos, mas pretende prosseguir livre em seu caminho. Ir para a margem oposta. Esta frase faz pensar. Sugere que Jesus não admite meias medidas, não aceita um caminho intermediário indefinido. Em linguagem brasileira, ele não quer saber de jeitinhos. De fato, é o mesmo Jesus quem adverte:
em Mateus capítulo 10, versículo 34. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Como símbolo daquilo que separa e faz justiça, a espada mostra que a boa nova de Jesus exige uma tomada de posição clara e definida. Ou estamos a favor de Cristo, ou estamos contra ele, conforme está em Mateus capítulo 12, versículo 30. Quem não está comigo está contra mim. Quem não ajunta comigo espalha. Tenho ouvido muitas críticas contra aqueles que assumem posições extremas a favor de Jesus, da igreja, da lei de Deus. Críticas contra o estilo pobre da Toca de Assis, contra as camisetas da Canção Nova, que fazem propaganda da castidade, contra o carisma da minha comunidade, diz Antônio Carlos Santini. O carisma da comunidade dele é obediência amorosa e incondicional à igreja. No fundo dessas críticas, o medo de assumir frontalmente uma posição católica, alinhada com o Evangelho, com o Papa, com a doutrina da igreja. E nós? De que lado estamos? Será que Jesus vai precisar novamente passar para a margem oposta? Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Mestre, eu te seguirei aonde quer que vás. Agora, depois da reflexão, temos o santo do dia. Antes eu quero dizer que podem utilizar os vídeos e textos que estão nos meus endereços eletrônicos. Utilizem livremente, porque foi Jesus quem mandou. Ele disse: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, dei também de graça. Então vamos tentar salvar o maior número de almas possível. O texto a seguir é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista. Ele escreve para o site a12.com. Meus endereços eletrônicos são blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. 15 de fevereiro é dia de Santo Jovita, ou São Jovita, e São Faustino. Estes dois irmãos nasceram na Lombardia. Receberam o batismo quando eram ainda pequenos e tornaram-se defensores dos valores cristãos. Faustino foi ordenado presbítero e Jovita tornou-se diácono da igreja. A ordenação confere aos irmãos ainda mais amor ao nome de Cristo e responsabilidade pelos outros irmãos da comunidade cristã. A bondade de Faustino e Jovita começa a atrair muitas pessoas para ouvir as maravilhas do amor de Deus. Muitos pagãos, atraídos pelos ensinamentos destes dois jovens, destroem seus ídolos religiosos e pedem o batismo cristão. Entretanto, a perseguição do Império Romano chega até os irmãos Faustino e Jovita. São acusados de incitar o povo contra o Império e de não adorar o imperador e seus deuses. Por causa deles, os templos imperiais esvaziam-se e os deuses são abandonados. Os relatos sobre estes santos nos dizem que foram convidados a adorar o Deus Sol num templo romano, conduzidos ao local da adoração com promessas de riquezas e cargos públicos. Os dois irmãos puseram-se a rezar ao Deus único e verdadeiro. A estátua do Deus Sol, cujo brilho dourado ofuscava os olhos daqueles que a contemplavam, tornou-se escura e fria com a oração de Faustino e Jovita. Os chefes religiosos, ao tocar no ídolo, perceberam que o ouro tinha se convertido em cinzas. Revoltados com os irmãos, os levaram para uma jaula com 4 leões. Meu Deus! Olha, as feras, porém, pareciam cordeiros mansos diante dos jovens cristãos. Glória a Deus! Diante destes fatos miraculosos e com medo de que a fama de santidade dos irmãos se espalhasse, o governador romano da Lombardia mandou cortar-lhes a cabeça. Era o ano de 122, início do cristianismo, hein? Primeiras comunidades, ano 122. Reflexão. Ouvir o relato da vida de São Faustino e São Jovita leva-nos a pensar sobre nossa própria vida. Estes santos foram homens de oração e de ação missionária.
O ideal de vida era o amor a Jesus Cristo e por isso eles não tiveram medo de entregar seu sangue para o fortalecimento da igreja. Esta mesma fidelidade Deus pede de cada um de nós. Sejamos realmente missionários de Cristo, levando a mensagem do Evangelho àqueles que estão mais afastados de Deus e da igreja. Oração. Rezemos. Querido Deus, Deus onipotente, Deus Pai Todo-Poderoso, Papai do céu, Abba, dai-nos, sob inspiração dos santos, São Jovita e São Faustino, proclamar a fé em Jesus Cristo e colaborar na grande tarefa de transformação da humanidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, ele proverá, reze. Se for para o seu bem, ele vai providenciar. E Maranata, como dizem os evangélicos ou protestantes, com a tônica na penúltima sílaba, ou Maranatá, como dizemos nós católicos, com a tônica na última sílaba. Não importa, porque o significado é o mesmo. Do aramaico, dialeto de Jesus, significa vinde, Senhor Jesus, um dia ele vai voltar. Arrependa-se dos seus pecados, peça perdão a Deus, porque não sabemos quando ele voltará para nos julgar. E quando ele voltar, nós esperamos que ele nos absolva e nos leve para a eternidade com ele, para vivermos a felicidade em plenitude, louvando a Deus.